Seja bem-vindo a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo vai ser conduzido para falar para vocês como a estética, se ela é feita com propósito, ela pode transformar pessoas. Patrícia, você já percebeu como a estética feita com propósito, ela pode ajudar na autoestima e curas emocionais? Já percebi, mas hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, que é a Jéssica Moraes. Ela vai explicar tudo pra gente e vai tirar todas as nossas dúvidas. A Jéssica está no mundo da beleza desde os 12 anos de idade, então ela já cresceu nesse meio e ela redescobriu o propósito dela com a micropigmentação. Hoje ela tem mais de 18 anos de experiência, tá? E é a área da beleza e bem-estar, principalmente voltado para micropigmentação estética e também para a médica. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada, é um prazer também. Fiquei muito feliz com o convite quando vocês me convidaram para estar aqui. Ainda mais porque eu acompanhava e gosto muito da conversa que vocês têm aqui ligada ao bem-estar, à saúde, à beleza. Então, agradeço muito mesmo o convite, é um prazer. Ai, que bom que você curte e eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai ser sensacional, porque é um tema que a gente gosta muito, que é a beleza que envolve, mexe com a autoestima. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, literalmente cresceu dentro do ambiente de salão de beleza. E a gente sabe como mexer com a autoestima das pessoas é um fator que mexe com a gente também. Conta um pouquinho dessa trajetória. Verdade. Eu quase nasci dentro de um salão, né? Meus pais sempre foram cabeleireiros, estava ali eu e meu irmão, e foi algo bem natural. Eu gostava muito do ambiente. Nosso salão, por ser um salão de família, era um salão familiar, então era muito gostoso. Nós recebíamos as pessoas, a gente ficava amigo dos clientes e tinha esse fator da transformação. E eu sempre gostei disso. Tava ali sempre brincando e eu gostava, inclusive, embora eu seja mais das artes, né? Eu gostava de desenhar, eu tive poucas bonecas, mas as bonecas que eu tinha, eu olhava, nossa, mas se eu mudar isso aqui nelas e cortar o cabelo, então elas eram carecas. Te entendo, fazia isso muito. Mas eu sempre gostei muito disso da área da beleza. Ai, que legal. E você teve um período que você parou, né, com as questões de procedimentos químicos, que a gente sabe que tem muito aí, né, nos salões de beleza, porque a gente gosta de ser cacheada, daqui a pouco quer ser lisa, eu sei muito bem como é isso. Mas quando que foi esse processo? Como que você descobriu que não poderia, talvez mais ali, ficar nessa área dos químicos? Conta um pouquinho pra gente. Olha, foi impactante, porque assim, desde pequena, eu gostava e queria fazer isso. Eu queria trabalhar num salão, eu queria transformar. E pra mim, minha vida sempre foi voltada a isso. Aí quando eu recebi o diagnóstico, eu tava com um nível de amônia muito alto no sangue. Eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu pensava assim, onde quer que eu vá, eu vou lidar com isso. E nós tínhamos um fluxo muito grande de atendimentos, né? Só que nessa época eu já fazia sobrancelhas. Ainda era pouco conhecido, estava começando o design também, a gente não tinha muito esse conceito. Mas eu falei, opa, tem um negócio aí que eu acho que vai resolver muito problema. É novo, né? A micropigmentação. Na época, assim, estava começando esse nome, conhecia como sobrancelha definitiva. Sim. Só que não era tatuagem, então era muito legal, porque a gente via umas coisas bem estranhas por aí. Eu falei, nossa, será que isso aí vai ser transformador? Eu acho que vai dar bom. E aí... Pode Desculpa, falar. eu fiquei com uma dúvida. Eu fiquei com uma dúvida, como que foi assim esse processo de, voltando um pouquinho, que você sentiu que não, que tinha alguma coisa errada no seu corpo, foi no seu organismo, teve algum sintoma? Eu tinha, acredito que uns 18 anos na época, e eu começava um cansaço extremo, um calor extremo, eu tinha sintomas de pré-menopausa. E aí, estava começando também a medicina integrativa, e eu gosto muito da medicina integrativa. Eu conheci uma médica aqui em São Paulo, e aí a gente foi cuidando do caso. Ela fez uma dosagem muito grande de vários hormônios, e aí numa dessas a gente descobriu o caso da amônia minha, que estava muito elevada. Porque, queira ou não, todo produto químico ele faz mal, né? Para o cliente, ele tá ali 2 horas.
mas para o profissional ele tá todos os dias. Embora eu não trabalhava todos os dias, o nosso salão era anexado na casa, na residência, era na frente, né? E aí, uma criança tem um cérebro diferente de um adulto. Então, a toxicidade, ela é maior. Então, meu corpo foi absorvendo. E aí, dado o diagnóstico, ela falou assim, Jéssica, você não pode mais fazer. Então, eu fiquei assim, balançada. E agora o que eu faço? E agora, o que eu faço? Eu tinha escolhido isso. Era minha decisão. Mas aí tem novos horizontes, né? A gente pode se redescobrir, se reinventar. Eu acho legal a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas que vão para o salão de cabeleireiro e às vezes elas olham, né, para o profissional do salão e não imaginam o tanto de químicas que nós absorvemos no nosso corpo. E o tanto de que isso pode ser prejudicial pra gente, como a gente tem que estar sempre fazendo um acompanhamento médico para saber como que estão os níveis, né, de todos esses agentes químicos que ficam no nosso corpo. É legal você trazer isso, porque ninguém faz ideia de que isso afeta a gente. A gente não para pensar nisso, mas tem que trabalhar com segurança. É importante trabalhar com IPI. A gente não vê muito mais isso, né? Quase ninguém fala sobre Quase isso. ninguém fala. Minha mãe ainda, ela trabalha de máscaras até hoje, porque a gente não vê profissionais trabalhando de máscara. Até Né? porque Isso faz mal pra gente. vem aquela conversa do é sem formal, é sem não sei o quê. Mas a gente sabe que não alisa sem, né? Gente, vamos… Tudo tem uma química, que se não é for o verdade. formol, É o ácido. é um outro produto, um ácido. Não tem como não As ter. colorações, elas têm amônia, né? verdade. Por isso que até no Produto de permanente também tem muito amônia, forte. alisamento, é verdade. Mas aí até por isso que isso foi até mudando a minha forma de ver. Eu precisei de um impacto muito grande para mudar a forma de trabalhar, né? E até dentro da minha área hoje, que é a dermopigmentação, tanto estética como paramédica, eu também atendo casos de design, coloração, eu opto por um produto que não tenha, que seja livre de amônia, de PPD, um tratamento que seja mais natural. Né? É importante isso, a gente não pensa, mas é algo que a gente está colocando no corpo da gente. É porque a gente tem que pensar, claro, no cliente, no que vai ser melhor, inclusive até para a saúde dele. Mas, em contrapartida, você também tem que pensar na sua saúde, né? No que vai ser bom para você. Porque eu vejo muitas pessoas, quando teve o boom da progressiva, as pessoas não tinham ideia de que inalar aquela fumaça da progressiva era tão prejudicial. E cabeleireiros profissionais que tiveram câncer e outras enfermidades por conta desse descuido. E hoje ainda não é tão falado, mas é importante a gente reforçar que você tem que ter os EPIs necessárias, Sim. ter todo um cuidado. E, se possível, evitar determinadas coisas, evite. Exatamente. E como que foi para você se encontrar no meio da micropigmentação? Era muito novo. Não tinha. Então, assim, fomos explorar. Na cidade tinha uma profissional. No Brasil tinha uma escola. Aqui em São Paulo tínhamos 3 cores de pigmento. Era bem o primórdio. Mas era muito transformador. Porque, assim, as pessoas foram tirando as sobrancelhas. Teve uma época em que as sobrancelhas elas eram muito fininhas. A gente tinha falha. Pessoas com mais idade quase não têm sobrancelhas. Até porque, com o passar do tempo, a gente já perde naturalmente um pouco do volume de cabelo, de sobrancelhas. Aí, tira excessivamente, a gente tem um problemão. Então, isso trazia um significado muito grande, porque a gente restaurava uma coisa que a pessoa tinha perdido ali, né? E faz uma diferença enorme. Se a gente não tem sobrancelhas, a gente é um bicho bem estranho. É verdade. Elas servem para proteção, né? Elas têm o funcionamento biológico delas, né? Proteger de ciscos, de água, suor. Mas elas também trazem expressão para o rosto. Se a gente não tiver sobrancelhas para mexer, a gente perde um pouco a expressão. Então, isso dá muito significado quando a gente reconstrói. E a gente tinha aí uma visão de um procedimento semi-permanente, né? Então, eu particularmente eu gostei muito, porque era um sucesso enorme. Eu lembro da época que veio a micropigmentação e as pessoas com sobrancelhas, claro que também
surgiam muitas coisas grotescas por aí. A gente fala misericórdia. A gente veio falando sobre isso, Verdade. inclusive, no Uber. Mas muitas pessoas, às vezes, que passavam, por exemplo, por doenças como uma quimioterapia e que perdiam o cabelo e também perdiam a sobrancelha, tinham a oportunidade de fazer, de ter a sua sobrancelha de volta ali e de uma forma que fosse harmônico para ela. Isso. E assim, até você tinha comentado que veio falando sobre isso, né? E precisou de persistência para a gente conseguir chegar em resultados naturais. Porque realmente a gente não sabia, a gente fez um procedimento. Como é que vai ficar daqui 2 anos? A gente não sabe, não tinha parâmetro. Então precisou ter essa evolução, essa persistência para hoje ela ser muito conhecida. E pra gente resolver esses casos também, porque tem coisas grotescas. Que dá A gente medo. tava falando dessas coisas grotescas. Eu lembro que quando eu fiz a minha, gente, e eu acho que acredito que seja natural, porque tá inchado, o pigmento tá pegando ainda na pele, então você sai do salão com uma coisa preta, uma faixa, assim, muito mais saía escura. assim, né? Eu Saía saí desse assim. jeito. Tipo assim, era uma faixa muito preta, muito escura. Ele, calma, vai diminuir. Deu uma semana, já tava tudo bem. Mas na hora você falava assim, meu Deus, o que eu fiz no meu rostinho? Dava um desespero. É verdade, mas aí a persistência, aí vai ajudando, foi ajudando todos os profissionais a ir criando mais naturalidade, porque eu também vi essa necessidade. Porque era uma coisa que também me incomodava. Eu lembro que assim que eu comecei, era algo que eu falava para as clientes assim, olha, a gente vai fazer, mas vai fazer um pouco mais fina, porque ela fica escura, senão seu rosto vai ficar pesado. Eu falei, olha, não dá pra continuar assim, eu pensava, precisa de um negócio mais natural. Mas não tinha, o fio a fio que existia, parecia uma cerquinha. Parecia que você tinha cercado gado. Era muito feio. Ficava meio assim, né? É. Ele era meio um xizinho, assim, né? É verdade, que fazia. um xizinho. Aí agora, era um dermógrafo e a gente não tinha muita habilidade. Aí foi surgindo técnicas melhores, a gente foi se especializando. E aí criando tramas, né? Com o passar do tempo eu fui desenvolvendo fios que fossem mais fininhos para ficar uma coisa bonita, só que sem ficar pesado. Ninguém às vezes nem precisa saber que você tem o que você fez. É verdade, pra ficar natural. Tipo, Pra ficar nascia natural, assim. nascia assim. Ai, daqui a pouco eu vou te perguntar outras coisas, mas aí é pessoal, é familiar, que a gente tem uma questão familiar lá em casa com sobrancelhas. Mas enfim, eu não tenho nada porque eu tenho muitos pelos. Eu nunca vi mulher. É que o podcast vocês já me conhecem, gente. Ela Vocês- já falou do Eu pelo já dela. falei dos meus pelos, eu já falei de tudo pra vocês, então já é um livro aberto. Mas eu tenho muitos pelinhos, então eu falo, se eu fizer, eu vou ficar parecendo lobisomem. Então deixa eu quietinha aqui, sem pelinho, por enquanto. Quando eu ficar mais velha, talvez eu vá lá e faça. Mas eu tenho várias perguntas pra você depois, pessoal, assim. Mas deixa eu te perguntar agora, como que foi esse processo de especialização? Para que você tivesse esse atendimento mais humanizado, mais personalizado com os seus atendimentos, porque foi uma preocupação que você teve, Com né? certeza, porque assim, cabelo também, mas sobrancelhas. É uma coisa que o pessoal brinca que é que nem coração, a gente não entrega pra qualquer um. Porque a gente tem medo. Tá na face. É a primeira coisa que vão ver. A gente pode estar até com o cabelo preso, mas a sobrancelha tá ali, aparecendo, aparente. Então, precisa de uma relação de confiança. A gente precisa estabelecer isso. E eu fui percebendo isso. Não dava para fazer atendimentos express. Que nem matadouro. Não, a gente precisa ter atenção, precisa ouvir o cliente para saber, entender o que ele está passando, como que chegou naquela situação, por que é fino, o que ela gosta, o que não gosta. Então precisa. E a gente tem muita falta disso hoje, né? Infelizmente. Algo que eu amo é a tecnologia. Só que ela tornou tudo muito mais rápido. Tudo muito mais acelerado. E aí muitas máquinas substituem os humanos, mas a gente precisa do toque humano. A gente precisa dessa visão. Então esse momento de acolhimento com as clientes, de ouvir, dar atenção, proporciona para elas um resultado até melhor. Porque aí vai além, né, de um procedimento estético, vai à escuta. Toda vez que a pessoa deita na maca, é diferente. Ali não é terapia. Terapia é muito importante, mas é terapêutico. Sim.
Sim, e a gente, quando a gente, né, entrega, né, uma parte que é tão importante da gente na mão de um profissional, cabe a gente entender que a nossa função ali vai além de só fazer o atendimento, né? É escutar, é entender suas dores, o que ele está buscando, por que ele está buscando aquilo. E isso falta na grande maioria dos profissionais da beleza, nos salões. A gente vê que falta isso. É muito linha de produção, sabe? Vamos fazer, acabou, tchau, acabou. E não é assim que funciona. E queira ou não, por exemplo, o meu espaço, eu tentei desenvolver ele para ser um espaço de bem-estar. Desde o começo. Você chega, tá bem arrumado, é aconchegante para receber você, você vai se sentir em casa, vai se sentir acolhido, vai deitar lá, vai falar das suas preocupações, vai falar das suas vitórias, das suas conquistas, né? E isso tudo contribui para um resultado muito bom, né? Porque vai além da beleza. Tem gente que acha que a beleza às vezes é futilidade, né? Mas isso causa um bem-estar tão grande na gente. É verdade. Às vezes a gente acorda ali, o cabelo tá rebelde, então você olha no espelho, você fica triste. Mas se você arruma, você se torna outra pessoa. Né? É exatamente isso. Muda tudo. Muda. É o tudo. cartão. Acho que é nossa cartão postal, né? Sim. Muda, às vezes, até a entonação da nossa voz. Muda muito. Você se sente poderosa, né? Nossa, eu tava em crise existencial 2 dias atrás, porque o cabelo não tava do jeito que eu queria e não tá da cor que eu quero ainda. Mas eu vou daqui a pouco. Mas vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas faz muita diferença. Faz muita mesmo. diferença. E impacta muito. Impacta muito. A mulher, eu acho que é muito mesmo. A gente fica muito impactada, né? Com o... Sim, porque faz a gente sentir bem, né? Quando o que a gente olha, o cérebro vai entender aquilo. Se você tá bem, ele vai dar o corpo vai reagir a isso. Inclusive, nas terapias se fala isso, né? Que a gente tem que sincronizar a mente e o corpo, né? Então, são coisas que fazem parte. Se você não tá bem, tá xoxinha ali na hora que acordou, vai se arrumar. E faz muita diferença. Faz muita Nossa, às diferença. vezes eu tô mal, eu me maquio em casa pra fazer nada. Exatamente. Mas eu olho e falo, nossa, como eu tô maravilhosa. Bota até a mão na cintura, sou a Mulher Maravilha. Exatamente. E a gente vê a estética, muitas pessoas entendem a estética como algo fútil. Eu confesso que quando eu trabalhava no primeiro ano que eu trabalhei como cabeleireira, na verdade assistente de cabeleireiro, eu ainda via dessa forma. Até o momento em que você começa a perceber que você consegue transformar a vida das pessoas. E que muitas pessoas ali dentro, às vezes, além de buscar uma melhora na sua aparência, elas também estão em busca de alguém que as escute. Como que foi esse processo para você de entender que você precisava fazer algo a mais na sua área? Na questão da paramédica, Isso você fala? mesmo, isso. Na verdade, eu fiz um atendimento, comecei uma reconstrução de uma amiga. Ela estava passando pelo processo de câncer. Ela estava passando ali por quimioterapias. Tem casos que durante o tratamento a gente não trabalha, né? Mas no caso dela, o médico autorizou que fizesse. Ela estava sem nada, sem cabelo, sem sobrancelhas. E foi um caso muito tocante para mim. Porque até ela falou assim, que a doença afasta a pessoa do espelho. Porque ela não se reconhece mais. Então, aí nós fizemos a reconstrução das sobrancelhas dela. Foi um caso especial. Eu fiquei mais de uma semana treinando aquelas sobrancelhas. Ela não sabe disso. Talvez agora ela esteja sabendo. Agora. Mas eu passava dias e noites durante uma semana treinando para entregar um resultado muito natural. E quando eu fiz, foi tão tocante porque mudou tanto. É difícil falar sem embargar a voz, né? E naquele momento eu falei assim, eu quero estar preparada para poder atender ela depois que ela fizer a cirurgia dela. Então é esse caminho que eu vou trilhar. Porque assim, quando eu fiz o curso, muito lá atrás, minha professora, inclusive aqui de São Paulo, ela já trabalhava com a dermopigmentação paramédica, mas assim, a gente nem sequer hoje ouve falar sobre isso. Então às vezes precisa de um caso tocante para a gente agir, né? Então eu falei, não, quero estar preparada, eu vou atrás disso para poder curar parte dessa dor. Para transformar
ela, né? Começar aqui nas sobrancelhas e terminar em regiões mais secretas, por assim dizer, né? Então foi dessa forma, foi o que me motivou. E a partir daí você continuou seguindo, focada realmente nesse segmento. Eu trabalho, tem as duas formas de trabalho, mas eu foco agora no segmento da dermopigmentação paramédica para poder ajudar. Não só no caso de câncer, porque às vezes a gente acha que a dermopigmentação paramédica é só para câncer. Quem fez mastectomia total, bilateral, unilateral. Não. Quem fez cirurgias plásticas também precisam, muitas vezes, porque a gente tem várias intercorrências. Acontece, é o corpo, né? Mas, por exemplo, quem faz a redução das mamas, a mamoplastia redutora. Ali a mama muito grande, quando a gente faz essa cirurgia, a gente retira muito tecido. Aí a gente retira muito tecido, a gente perde circulação. Na hora de religar e reimplantar as areolas, pode ser que não continue essa circulação. Aí é o caso de necroses. Infelizmente é muito grande. Nossa, eu não sabia disso. É muito grande a probabilidade disso acontecer. Acontece também em mamoplastias normais, né? Silicone, porque se faz pela areola, na hora de recolocar, dependendo do organismo, do corpo da pessoa, pode ser que necrose. Então, às vezes ela perde totalmente, às vezes ela fica com cicatriz, fica assimétrico. Então, a dermopigmentação corrige também essas partes. Nossa, eu realmente não sabia disso. Não fazia ideia também. Que a mamoplastia podia necrosar a auréola. Toda cirurgia a gente corre riscos, né? Uhum. Mas nela principalmente, porque a gente tem uma retirada muito grande de tecido. Só que isso não... Me foge a palavra. Mas isso não diminui a satisfação da pessoa, da paciente que faz a cirurgia, porque é um problema resolvido muito grande. Porque é um sofrimento muito grande ter as mamas exacerbadas, né? Então elas ficam muito felizes. Então mesmo que tenha uma intercorrência... Opa, bati aqui, ó. Não tem problema. Mesmo que tenha uma intercorrência... isso ainda é muito positivo, o saldo é muito positivo. E depois a gente tem um método para reparar isso. Isso é emocionante, porque muda. A gente traz de volta o que a pessoa perdeu. E é interessante, porque assim, em todos os casos, né? Você tá fazendo ali um tratamento de câncer, aí faz uma mastectomia, perde totalmente, faz um desenho totalmente novo. Isso já te dá um gás, te dá uma alegria. Mas a pessoa que faz, às vezes, a cirurgia plástica, ela também quer se olhar no espelho e ver-se bonita. Ver-se completa. Ela faz uma plástica para se ver bonita. Sim, claro. E aí ela perde, fica com uma cicatriz. Então o que era para ser muito bom fica ali. E aí a paramédica vem e ajuda. Isso é muito significativo. É muito significativo, porque você devolve o brilho no olhar da pessoa. É aquilo da pessoa não querer mais se olhar no espelho, né? E você devolve essa vontade da pessoa se olhar no espelho. Devolve a vontade da pessoa se olhar no espelho. Porque a beleza, às vezes a gente fala que faz pros outros, mas não é pros outros. Primeiro é pra gente. A gente gosta de olhar no espelho e se namorar, né? Então, é muito gostoso você se sentir completo. Então, ela atua bem nessa área. E hoje, quais são os principais casos, assim, que você atende? Que você pode dizer que são maioria, digamos assim. E eu quero depois saber casos que te marcaram, né? Certo. Maioria, harmonização de areolas. Porque não necessariamente a pessoa perde toda a areola. Uhum. Então, fazer a harmonização, porque elas ficam sem contorno, né? Elas ficam com cicatrizes, acromias, elas ficam de duas cores diferentes, por assim dizer. Né? Então, essa é a grande maioria. Depois, as reconstruções totais, né? No caso de mastectomia total, aí faz a reconstrução total. E é muito legal, porque assim, a gente não devolve o bico ali, né? Mas a gente faz um desenho 3D que fica incrível. Sim, olhando assim, sensacional. Uau! Parece que tem um bico ali, Parece perfeito. que tem um bico ali, perfeito. E depois são cicatrizes, que dá pra fazer correção de cicatrizes, né?
E você percebe no seu dia a dia, nos seus atendimentos, principalmente esses, né, da micropigmentação paramédica, assim, as diferenças no comportamento, né, na parte emocional dessas clientes que vão até você com autoestima já abalada, precisando de ajuda? Com certeza. Aí, é só dela perguntar, eu lembro, meu olho mareja. Mas eu vou responder as duas juntas, porque acho que eu não respondi a sua verdade, outra, então eu vou uni-las. Tem um impacto emocional muito grande. Eu tenho uma cliente, até atendi ela recentemente. Ela estava muito mal. Foi um caso que me impactou também. Ela esperou acho que 8 anos, se eu não me engano, posso estar enganada, mas eu acho que foi isso, para fazer uma cirurgia de redução. E assim, foi impactante, porque ela tinha muita mama. E assim, melhorou muito a qualidade de vida. Então ela já ficou muito feliz. Mas ficou com as areolas ali bastante acromia, bastante cicatriz. Necrosou uma delas. E ela estava tão chateada, ela estava tão triste. Mas depois que ela fez, mudou o espírito de vida dela. E até ela me mandou mensagens, né? Fala, Jéssica, eu tô tão mais feliz, eu não paro de me olhar no espelho. Então tem um impacto profundo. Até, não sei se faz sentido, mas até a forma dela falar, ela trocou a foto do WhatsApp. Eu falei, gente, dá pra ver mais alegria, né? E ainda mais tem um bônus, que às vezes as mulheres quando passam por isso, chegam em casa e o marido fica assim, uau! Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Então são casos emocionantes que trazem brilho no olhar. É muito recompensador. Acho que tudo que a gente faz é recompensador na área da beleza, mas tem algumas coisas que devolve ali pra pessoa algo que ela não se olhava, né? Aquele brilho, né? Aquele brilho. Aí devolve, assim, ela parou ali, né, de prestar atenção nela, e ela fica, gente... Como eu sou maravilhosa, né? Eu E não, olha, mas... a mulher, né? maravilhosa. E como Maravilhosa, isso é muito contagiante, isso é muito gostoso. Tem um propósito muito grande. É porque o nosso seio, né, vamos dizer assim, é a nossa feminilidade, né? É a mostra de que somos mulheres, né? E você perder uma parte disso interfere drasticamente na sua feminilidade, no você ser mulher, no seu eu feminino, em vários aspectos, né? De não se sentir mais desejável, não se sentir mais atraente, nem pra você mesma. E isso dói, isso dói. E você poder devolver isso pra pessoa é impagável. Não tem preço. Não tem preço. E assim, talvez até por isso eu tenha demorado um pouco, né? Porque eu era bem criança na época que eu fiz a micropigmentação. Então, a hora que eu fui sentindo esse lado mulher, eu vi essa necessidade, né? De devolver isso. E realmente, não tem, é uma coisa pessoal nossa, a gente gosta disso. E assim, o que às vezes até entristece é que poucas pessoas sabem que tem esse recurso. É exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Se você acha que falta essa valorização, essa divulgação, né, dessa técnica, desse método no Brasil. Porque, sinceramente, eu assim, se eu ver a minha vida toda, assim, se eu vi 1 ou 2 vídeos que chegam pra gente falando sobre isso, foi muito. Quase não é divulgado, né? Quase não é divulgado. E agora, né, quando eu comecei e eu vi esse universo, eu vi que era menos ainda do que eu imaginava. Talvez, não sei, talvez seja um assunto um pouco tabu ainda, que devagarzinho a gente vai conseguindo tocar nesse assunto, mas é algo que as famílias não falam, né, quando a gente fala da saúde feminina nesse lado. Então é uma coisa que, mas você vai trabalhar com isso, vai falar disso, vai tocar nessa dor. Eu percebo isso, né? Mas também percebo que, às vezes a gente fala ali do câncer de mama, no Outubro Rosa, lá naquele mês a gente lembra. Só que depois as pacientes, elas têm até um acompanhamento, mas não voltado para a área da beleza. Mas é só da cura.
A cura é importante, a cura física, mas a gente tem uma cura emocional que a gente precisa, né? Até quando eu fui entrar em contato com algumas ONGs, até me falaram assim, mas as mulheres nem querem saber disso. Elas não querem ou elas não sabem? Ou nem perguntaram pra elas. Nem perguntaram para elas. Entende? Foi uma coisa que me deixou bem chateada. Quando eu recebi, eu fui presencialmente, me falaram algo assim, elas não estão interessadas porque já dói tanto. E realmente dói. Lidar com a doença dói. É um processo traumático, por isso que a gente precisa do acolhimento. Mas será que elas são informadas que existe um meio? Porque eu sendo mulher, de verdade, e acredito que a Patrícia também, se a gente passar por um processo desse e você precisa fazer a retirada da mama e você precisa fazer uma reconstrução, gente, eu quero saber que eu tenho como reconstruir minha mama, eu tenho como reconstruir minha auréola, enfim, para que fique uma coisa natural, para que eu consiga me olhar no espelho de novo, não me sinta mutilada, de certa forma. Porque, querendo ou não, você vai se sentir assim. E é triste dizer, mas é a verdade. E que tem opção. E que você tem escolha. Porque as pessoas, assim, parece que quando fala, tipo, nossa, não tem jeito. Eu vou ficar com essa cicatriz. Eu acho que assim, eu penso por mim, tá? Se um dia eu recebesse um diagnóstico, digamos que eu não trabalhasse com isso. Minha primeira preocupação, meu Deus, vou sobreviver. Aí depois, não, vou sobreviver, mas vou fazer um tratamento, vai cair meu cabelo. Vou ficar sem sobrancelhas. Não tem jeito. E se eu precisar retirar as mamas? É uma preocupação natural nossa, de querer reconstruir, né? Então, eu acho importante essa divulgação, porque as pessoas não sabem, né? Muitas pessoas mandam mensagem e falam assim, nossa, que legal, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não sabia que tinha. Né? Então, até às vezes, nos lugares que as pessoas fazem, olha, o governo talvez dê a reconstrução mamária de certa forma, mas existe um processo que você pode ir além, ficar ainda mais feminina, né? Mais natural, ter essa divulgação. Isso é muito interessante. E se você for procurar conteúdo na internet, você acha pouca coisa. Muito pouco. Eu vou ser muito sincera pra você. Eu fiquei sabendo mesmo porque eu cheguei a estudar um pouco sobre, porque eu trabalhava na área da estética. E eu fiz curso de micropigmentação de sobrancelha e era uma das vertentes da micropigmentação, tinha a paramédica. Que eu nem sabia que o nome era paramédica, ele falava era mamá, eu não lembro, era um outro nome. Então eu fiquei sabendo por conta disso. E aí eu falei, nossa, que legal isso, eu achei sensacional. Mas se eu não tivesse ali dentro, no meio, né? Eu não saberia. E mesmo às vezes quem tá no meio, assim, ouve falar muito ali, né, espaçado. Então é muito importante a gente ter essa conscientização. E até eu agradeço o espaço que vocês estão dando, o convite que vocês fizeram, porque é uma forma da gente poder divulgar isso também. Existe solução. A gente tem um método transformador. Ele é transformador da pessoa. Em felicidade, em alegria, em aceitação. Porque depois da cura de uma doença, né, no caso aqui, tem o pós, né? Tem todos os processos traumáticos que você vai passar depois disso. Muitas mulheres, por exemplo, são abandonadas pelo marido nesse processo. E você se vê, às vezes, no mundo sozinha, tendo que se reerguer, tendo que se reconstruir, ter que se sentir completa, mesmo não estando, né, ali ainda. Então, isso é um fator que vai transformar a dor dessa pessoa, de fato. Exatamente. E até recitando, né, o que essa minha amiga e cliente falou. Já imaginou? Ela falou que a doença separa, você afasta você do espelho. Então, é muito importante você se reconectar. Para você se tornar completa. Não vai apagar o que você passou. Aquilo que você passou vai te trazer força para o futuro. Né? Mas aquilo, você reconstruir vai melhorar a sua autoestima. Exatamente. E aí eu queria te perguntar sobre... A gente falou sobre acolhimento, que é a importância desse acolhimento nessas situações. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse tratamento humanizado. O que seria esse tratamento, esse atendimento, na verdade, humanizado na prática para as pessoas que vão em busca desse atendimento com você? Como eu comentei, a respeito da dor. O processo todo
Não da dor na hora que você faz o procedimento, mas ele é doloroso para a pessoa que passa. Ela tem um diagnóstico, ela tem anos de luta, ela passa por um tratamento que é dolorido da quimioterapia e depois ela passa pelo procedimento de cirurgia. Às vezes, o caso de necrose é muito doloroso, então isso cansa a pessoa emocionalmente, fisicamente. Então, precisa ser muito acolhedor esse atendimento. A gente precisa estar disposto e pronto para ouvir essa dor, para tratar com carinho, com amor, porque ela já sofreu tanto. Então, ali é um momento de refrigério, né? Escutar, entender o que ela passou e poder restaurar. E a conversa ali junto. Porque se a paciente tem foto de antes, a gente vai tentar aproximar o máximo do que já foi. Se ela tem uma das mamas, a gente vai tentar aproximar o máximo e ver o que ela quer, né? O tamanho, ela vai decidir ali, não, tá bom, não tá bom, faz assim, faz assado. E fazer parte disso. Então, não tem como a gente fazer um bom trabalho se a gente não escutar. Se a gente não gastar um tempo ali. Se a gente falar da prática em si, é rápido. Ali 1 horinha, 1 hora e meia você fez. Mas o atendimento às vezes tem 3, 4 horas. Porque tem um período que a gente vai escutar, vai sentir, né? Pra poder fazer com tudo que a pessoa precisa e merece. Então é muito importante esse toque humano, esse toque acolhedor. Ele faz parte do tratamento. E uma coisa que me surgiu aqui, um pouco de dúvida, saindo um pouco desses casos, né, do câncer em si. Chega outros casos para você que, por exemplo, pode ter sido um acidente, queimadura, alguma coisa nesse sentido, já chegou? De queimadura eu nunca peguei. Mas assim, pode ser feito nesses casos? Vai depender muito de como tiver a cicatriz, do quanto tempo tiver, porque até assim, qualquer cirurgia, tá? Qualquer cirurgia a gente vai poder micropigmentar em cima, né? Falo micropigmentar, o termo certo é dermopigmentar ou tatuar, porque é mais profundo e mais prolongado, tá? O tempo. Mas a gente vai ter que analisar como é que tá, se tá sensível, se não tá. Por exemplo, tem uma paciente que ela quer muito fazer, mas ela ainda tem 6 meses de cirurgia. Então, a gente não pode fazer, a gente tem que esperar aí no mínimo uns 9 meses. Então, tem tudo que tem que avaliar, né? Nunca peguei nenhum caso de queimadura, por exemplo. Então, a gente vai avaliar como vai estar ali a pele para poder ver se dá para fazer ou não. Mas o processo é o mesmo? O processo seria basicamente o mesmo. Quanto mais cicatriz, a implantação ela pode ser, às vezes, um pouquinho mais, como eu posso dizer, mais demorada. Né? Talvez precise ali um pouquinho mais de sessões, mas de qualquer forma vai tentar fazer um procedimento para ser o menos invasivo possível, o que cause. Normalmente, quando a pessoa perdeu ali, seja lá como for, ela tem pouca sensibilidade ou quase nenhuma, então não é algo que dói. Até uma pergunta interessante, né? Sim, isso que eu ia falar. Se dói. Em geral, não. Em geral, não dói nada, porque a pessoa perde a sensibilidade. Então, não precisa fazer uso de anestésico, não. É porque eu lembro da tranquilo. sobrancelha, eu senti um pouquinho de dor. Tem gente que sente bastante dor ali com a sobrancelha, tem gente que sente... Eu sou insensível nesse sentido. Só nesse sentido. Só nesse sentido. Não sinto muito incômodo, né? Mas no caso da paramédica, não necessariamente de cicatrizes, mas de mama, ela é basicamente indolor porque perdeu a sensibilidade da região. Da região. E hoje você tem o atendimento da micropigmentação das sobrancelhas e, para esse caso, paramédico, né? Então, você faz esses 2 atendimentos. E aí vem minha dúvida, que a minha mãe vai gostar, que eu vou perguntar. E minha irmã também. Por que deu errado em relação às nossas sobrancelhas? Laser. E quando o laser não funciona? Nem o laser. A minha irmã, ela tá com essa situação. Há muitos anos atrás, assim, eu sou a diferente da família, porque eu tenho muito mais pelos. Muito pelo, muito cabelo. E a minha irmã já é o oposto, ela tem pouco cabelo, tinha poucas sobrancelhas, poucos cílios. E aí chegou, né, inovou, todo mundo queria fazer aquela coisa toda.
E aí a minha mãe fez uma grande besteira de fazer e não ficou bom, porque aí vai puxando pro acinzentado e agora tá horrível, enfim. Antes de fazer tudo, a gente tem que procurar bem, ter cautela. É, não foi o caso. Sabe aquele caso de, nossa, Vai no impulso? tá Ai, todo que legal, tá todo mundo fazendo, vamos fazer também. Tanto faz onde eu tô fazendo. Ela falou que sabe. Ela falou que sabe fazer. Vamos lá? Vamos. Vamos. Ela disse que sabe. Quem nunca, né? Né? Então, mas naquela época que ainda ninguém sabia muita coisa, né? Todo mundo foi na onda. E aí hoje é uma grande luta, porque a minha irmã, ela já foi assim fazer retirada de laser. Acho que ela já tá na 5ª ou 6ª sessão, talvez. E nada de melhora? Só que assim, dá uma clareada muito singela. Só que o cinza, o acinzentado, não sai. E assim, inclusive, ela foi um tatuador muito… uma pessoa que faz camuflagem muito famosa aqui em São Paulo. Que faz camuflagem de tatuagens muito, né, coloridas, Certo. bem profundas. E ele falou, não sei o que aconteceu aqui, mas eu nunca peguei um caso de não conseguir camuflar. A gente tem várias implicações nesse caso, pode ser vários fatores. Por ser antiga, pode ser que tenha uma cicatriz muito grande, ali que a gente não enxerga a olho nu, mas pode ser que esteja cicatrizado, não dá pra saber quantas vezes ela fez. E não pode ser o produto, porque ela fala, não é possível, isso aqui não foi um normal. Porque todo mundo que faz essa retirada consegue fazer. Eu não consigo. Não acredito que seja isso, né? Porque assim, por qualquer produto que tenha usado ali, que seja um de micropigmentação ou de tatuagem, principalmente se for escuro, é para ele sair bem mais fácil. O que a gente tem dificuldade de tirar não é o cinza, o que a gente tem dificuldade de tirar às vezes é o laranja, mas tudo tem jeito. Mas é o que eu falei, assim, depende da profundidade de pele. Isso que eu ia falar, às vezes foi uma camada que atingiu da derme, epiderme, nunca sei qual que é a sequência. Mas às vezes não foi É uma muito derme profundo. lá profunda, é uma derme profunda e pode ser tecido que tenha reimplantado. Aí o peso molecular desse pigmento, ele é alto, nasceu pele em cima, porque cinza, às vezes não é cinza a cor que põe, cinza a cor que aparece. Uhum. Né? Aí às vezes nasceu tecido ali em cima, ficou acinzentado. Então, talvez teria que fazer protocolos unificados ali, não só do laser, mas de uma reparação tecidual, né? Para ir reparar, porque assim, só de fazer o laser também vai prejudicar. Então a gente tem que tratar a pele. Não sei se ela faz um tratamento pra essa porque pele. o laser, eu sei que quando ela volta da sessão do laser, a gente assusta com ela. Meu Deus, o que aconteceu? Porque fica muito inchado. Muito inchado, é uma potência muito forte pra ficar muito inchado. Muito Às inchado. vezes é só o protocolo que precisa ajustar. E ela falou assim, já fiz a potência mais alta, porque eu quero que isso saia. Então, e às vezes não é com o mais forte, com o mais alto. Às vezes é o jeito, né? É o jeito de fazer. E realmente, se ela tiver a oportunidade de fazer reparação tecidual, ela vai trazer de volta a saúde para essa pele. E você faz. A reparação eu não faço, mas tem uma amiga lá em Piracicaba que ela Então a gente vai Pegando já conversar. contatos daqui. Não, porque é verdade. Ela tá desesperada. É uma dor de já muito tempo. E ela sempre reclama disso, porque atinge o bem-estar dela. E aí ela tem, né? Ai, nunca tá bom. E ela é loira e o negócio tá cinza e ele… Tem que ver, tem que estudar, tem que ver como é que tá esse caso, como é que tá essa pigmentação, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Porque quando a gente fala do laser, a gente acha que o laser remove o pigmento. Não, o laser ele quebra o pigmento. É uma frequência de onda que bate no pigmento e quebra. Como se a gente pegasse uma bola de boliche e transformasse em várias bolinhas de gude. Aí é o seu corpo que vai levar isso para o sistema linfático e vai fazer. Por isso que precisa hidratar-se muito bem para poder levar, ter uma boa alimentação para poder sair esse pigmento também. Só o laser não faz todo o trabalho. E sobre essa coisa do acinzentado, eu já peguei clientes na época que eu trabalhava em salão que reclamavam muito de da micropigmentação na sobrancelha, por exemplo, que acabava puxando pro cinza. Por que isso acontece? Pode ser, sim, o pigmento. A gente tem um pigmento que ele chama Carbon Black, que ele é muito preto. A gente não deveria usar ele em sobrancelhas. Hoje a gente tem tecnologia para não precisar usar isso, mas se usou muito. E aí a camada de pele também, às vezes, ela é muito profunda. A gente tem 3 camadinhas. A micro deveria passar a primeira epidérmica, senão não segura, né? Chegar na derme papilar, né?
uma camadinha um pouquinho abaixo, mas ela não é muito profunda. Então, o fato dela, às vezes, ser implantada muito profunda causa a cor acinzentada. Porque a cor não estava cinza, às vezes a cor era preta, mas você põe uma camada de pele, qual que é a cor da nossa pele? Ela fica esbranquiçada. Sim. É, por exemplo, como, às vezes, quem faz a micropigmentação, ela tá bonitinha, marronzinha. Aí você vai lá, passa o seu protetor com cor, pega o teu pincelzinho lá de protetor também, ou de pozinho. Aí você olha a sobrancelha da pessoa tá cinza. Mas não tá cinza, é que você colocou uma camada de cor por cima. Às vezes, quando a micropigmentação aparece cinza, é porque tem uma camada de pele ali. Então, ela fica acinzentada, ela muda essa cor. Mas aí vai influenciar também a quantidade de vezes que a pessoa faz, porque fica muito profundo. E às vezes a pessoa vai querer resolver um problema com outro problema, né? Aí tá assim, não, vamos pigmentar em cima de novo pra gente mudar essa cor. Mas aí você põe mais pigmento, deixa mais profundo, tentando corrigir uma coisa, piora. Então, é um processo demorado pra gente fazer a remoção, mas ele é muito válido. A pessoa que tem a paciência de fazer isso do jeito certo, que eu entendo que ela tentou fazer e não funcionou, né? Então precisava ver uma coisa mais unificada aí. Ela consegue remover e mudar essa cor. E uma dúvida agora que surgiu aqui também, falando desses casos, mas qual a indicação que você dá para quem, lógico, né? Além de seguir você e acompanhar você nas redes. Me sigam nas redes sociais, Jéssica Moraes Paramédica. E a gente vai deixar aqui embaixo o link também, o arroba, tudo. Pra você não fazer besteira aí, né? Por Não favor. impulso, pelo amor de Deus. Não faça. Porque depois, viu? A minha irmã já deve ter uns 6 anos ou mais que ela busca ajuda pra sanar esse problema aí, não tá conseguindo. Mas enfim, o que você indica, as primeiras... como eu posso dizer assim, o que a gente deve olhar, né, no profissional e entender que aquilo ali é correto, é um procedimento correto, porque infelizmente temos muitos profissionais que fazem as coisas porque viu no YouTube e se acha apto a ir lá e fazer uma micro. Todas as áreas, né? Não, Então, assim, a gente tem que passar, eu acho, essa informação para que as pessoas saibam. Poxa, eu vou procurar um profissional qualificado. Eu acho que primeira coisa, quando a gente se trata de corpo, não é só uma roupa que você veste. Porque a roupa não ficou boa, você doa, faz qualquer coisa. No corpo, tudo você vai colocar algo dentro de você. Então, você precisa prestar muita atenção. Até no caso das mamas, por exemplo, quantas pessoas não fazem plástica e nem quer saber a validade da prótese? Gente, é um absurdo, né? A pessoa vai muito na confiança. Fala, você tá maluca, né? Então, tá querendo fazer? Pesquisa um pouquinho. Porque aí você vai saber o que é legal e o que não é legal. Mas pesquisa profissional também. Então, é interessante ver os resultados, é interessante ver os resultados dele. Não, é bom esses resultados. Mas é importante, o profissional te escuta quando você vai fazer o contato com ele. E avaliação. A coisa mais importante do mundo é fazer a avaliação. Não é chegar lá e fazer, né? Porque tem muito lugar que você chega... não, vai ficar ótimo isso aqui em você, vamos lá e faz. Nossa, eu lembro. Direto eu fazia... gente, olha, eu fazia isso. Vou falar pra você, eu trabalhei no salão, o primeiro salão que eu trabalhei, que eu era só recepcionista. E a dona lá, ela fazia micropigmentação. E só que na época tava começando ainda. E, gente, era assim, 0 EPI. 0 EPI. Tipo, a pessoa sentava na cadeira. Perigosíssima, gente. Eu olhava aquilo. E na época, assim, eu não tinha a menor noção. Eu achava que era assim o procedimento. Depois que a gente estuda, que a gente vai ver os outros. E você vê que precisa ter um lugar. A gente precisa de biossegurança, gente. Esterilizado, bonitinho, um lugar isolado. Não, ela fazia no meio do salão. Como é que conseguia? E a concentração? Porque pode pegar alguma infecção, claro. Né? Eu não sei. A gente abre a pele. Todo material, ele é descartável ou autoclavado. Então, você abre a pele. É ruim pro paciente, pro cliente, para você profissional também. Você tem que ter seus IPIs, porque a gente não sabe. Nossa, já cansei de ver também o que ela falou. Um tá fazendo progressivo, o outro tá fazendo... É sua vida, você não Gente, sabe. E a pessoa dá um cortinho ali na mão.
Eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu. Nossa, gente. E aí você olha hoje e você fala, gente, não tinha. Assim, eu fico pensando, não tinha nada de segurança, nada. Mas assim, as coisas antigamente aconteciam assim. Mas eu acho que E a gente ainda sobreviveu hoje, e a gente tá aqui. Tamo vivo. ainda hoje acontece muito da gente ver a Acontece pessoa. muito. Então, por isso que é importante, gente. É o contato que você vai ter com a pessoa. Ver o Instagram é importante, né? Eu divulgo no Instagram, né? Não só a vida pessoal, mas também os resultados. Mas aí é importante você ter o contato com a pessoa para ver como que ela vai te tratar, se ela se importa realmente com você. E fazer a avaliação, né? Eu sempre convido a pessoa, vamos fazer uma avaliação. Às vezes as pessoas têm medo, não sei do que elas têm medo na avaliação, mas é o momento que você vai ter a troca, que você vai ter a conversa ali. E assim, não te obriga a fazer o procedimento, porque a avaliação é justamente, será que eu vou querer isso ou não? Porque aí na avaliação tem a opção da pessoa fazer a simulação, né? Aí a gente simula os fios, simula o que for fazer, né? Se for as mamas, a gente vai fazer uma simulação. Não tem nem como eu atender alguém, se for paramédica, sem uma avaliação presencial, é impossível. Eu preciso ver como é que tá. Não tem condições, né? E aí a pessoa vai ter o critério para poder escolher o profissional, mas é importante que a pessoa tenha discernimento, né? Quando a gente vai procurar um médico, a gente não faz isso. Procura às vezes indicações, vê, analisa, vai numa consulta, né? Então a gente vai analisar o profissional que vai fazer também, prestar atenção, que nem a Andrea falou, como é que é o ambiente, ele é um ambiente mais esterilizado. Óbvio, não é uma cirurgia, né? Você não precisa estar num hospital. Mas tá bonitinho ali, tá bem organizado, tem os descartáveis tudo certinho, a pessoa tomou cuidado com isso, né? Tem o descarpaque lá bem organizadinho, como é que tá? Então é uma coisa que você tem que avaliar. É a sua vida, a sua saúde. Né? Claro. Isso é muito importante. E resultado, né? Então você vai ver se a pessoa também. faz um negócio. Faz tudo bonitinho, mas Tem uma cliente minha lá em Araras, ela chama de asas de graúna. Que é um pássaro preto. Ela falou assim, pelo amor de Deus, não me deixa com asas de graúna. Adorei a Ainda referência. mais loiríssima, assim, com os olhos super azuis. Tem que ser mais delicado tem que ser ainda. mais Tem delicado todo um ainda. trabalho ali, né? Porque qualquer errinho ali. E outra coisa que eu queria saber é sobre a dermopigmentação, que a gente tava falando, né? Tem diferença da micropigmentação e da dermopigmentação. Explica pra gente essa diferença. Tá, vou tentar explicar. Micropigmentação é todo o procedimento que ele vai sair bem mais rápido. Ele dá aí uma durabilidade de 10, 12 meses, porque é o que a gente quer. A gente não quer que o negócio fique uma cola na nossa sobrancelha que dê dor de cabeça, você faz 5 sessões de laser e não sai. Exatamente. Desesperador. Ela até fala assim, gente, passaram alguma coisa aqui de última geração que nunca vai sair. Gente, cadê o truque, pessoa? Cadê? O que você colocou ali? Me conta, amor. Não sei o que foi colocado ali. Então, até me perdi. Fiquei pensando na sobrancelha do seu irmão. A diferença da micro. A diferença. Então, a gente quer que ela saia, porque pode ser que a gente não goste. E no momento a gente se identifica, ai, não é isso que eu quero. Só que aí depois você não se identifica mais. Eu, quando comecei, minhas sobrancelhas já são peludas, mas eu tinha lá, assim, ó, super micropigmentado. Inclusive é linda, viu, gente? Olha, reparem, deu um Não enfoque sei se dá pra ver na, aqui agora, na Brasil. sobrancelha da Jéssica, porque é perfeita. Mas ela era fina, muito escura. Eu falei, não, eu quero mudar. Eu mudei, né? Então, vamos clarear essa micropigmentação. Eu tenho hoje também. Mas os fios, é a minha técnica, fios mágicos. Mas não parece. Não dá pra ver onde estão natural. feitos os fios. E ela até encorpou mais, porque ela era fininha. Ela era mais ou menos fina como a da Andrea. E ela encheu mais. Aí você faz os fiozinhos pra disfarçar, porque eu tenho falhas. Tem bastante falhas nela. Gente, perdi de novo onde eu tava. A diferença da micro Da que micro, micro tá. A e da- micro. Então, ela tem esse intuito de sair. Tanto que a minha eu refaço, às vezes, a cada 10 meses eu refaço ela, que são alguns fiozinhos. Agora, a dermopigmentação, ela se refere ao procedimento onde a gente pigmenta a pele, independente da durabilidade ali, da camada de pele.
E quando a gente fala da paramédica, é uma dermo. O termo que mais se aplica é a dermo, porque ela não é superficial como a micro. A micro é para sair mais rápido. A dermo é uma pigmentação da pele. Dermo, pele, pigmentação. Dermopigmentação da pele. Então, por exemplo, uma tatuagem também é uma dermopigmentação. Mas é que como às vezes o termo tatuagem fica mais pesado, falar tatuagem paramédica. Tem gente que também às vezes tem ainda uns tabus, um preconceito, né? Então o termo ali, a nomenclatura mais bonita pra gente usar é dermopigmentação paramédica. Ela não é tão superficial, mas e não usa tatuagem, né? E ela não sai. A durabilidade dela é bem maior. Até porque a gente estava comentando da questão da dor. Se a pessoa já passou por um tratamento tão traumático, por que fazer que ela revisite o consultório uma vez por ano para refazer? Não faz sentido. Não tem necessidade, não faz sentido de você ficar cutucando na dor da pessoa. E também, como você disse, tem a técnica que você deve usar, uma técnica diferente para deixar esse aspecto de 3D, de 3D, isso. Da pessoa olhar e falar, nossa, tá aqui. Tá aqui. Pode ser que com o passar do tempo, porque a pele nossa, ela vai renovando, né? Pode ser que passe ali alguns bons anos e falar, não, eu quero dar um pouquinho mais de cor, né? Aí, ok, mas não é pra pessoa ficar presa nesse procedimento. Todo ano tem Todo ano que fazer. Isso. Então, é um investimento na nossa beleza, na nossa autoestima, mas que é um investimento que é uma vez só. Então, assim… Basicamente uma vez. uma é vez. Baita do investimento, né? Porque é uma vez e você vai ficar tranquilo, Acabou, né? É o investimento, então. É o investimento. Investimento na sua autoestima. Jéssica, tudo que é bom dura pouco, né? Ai, O papo tava tão bom. eu queria perguntar algumas coisinhas, mas… A gente pergunta no off. No off, no direct da Jéssica, a gente vai perguntar algumas coisinhas. Inclusive, minha irmã, com certeza, que tá assistindo vai assistir esse episódio, com certeza ela vai… Nossa, vai te seguir. interessadíssima ela. Mas achando o profissional correto aqui, né? Aí… Não tem jeito, Já não tem achamos a jeito. profissional Já correta. achamos. Jéssica, deixa pra gente os seus contatos, como fala com você, para o pessoal te seguir nas redes, como que é o seu atendimento, onde você atende também, tudo certinho. Isso, certo. Meu arroba já falei aqui, né? Que é o Jéssica Moraes Paramédica. Lá no arroba vai ter o site, o WhatsApp, dá para entrar em contato comigo. Pode mandar mensagem no direct que eu vou responder também. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. E no Instagram sou eu mesma quem responde. Às vezes no WhatsApp eu não sou, mas no Instagram vai falar diretamente comigo. E os atendimentos são feitos em Piracicaba, na cidade de Piracicaba. Pertinho aqui. Pertinho, gente, de São Paulo. Aqui do lado. Aqui do lado. Ainda dá pra visitar o Rio lá, né? Quem for. Já Conhecer. caminho só, vai Conhecer. Vai ser verdade. maravilhoso. Maravilhoso. Então, quer deixar um recadinho pro público, pra gente finalizar? Falar um pouquinho dessa questão da importância mesmo Da gente falar sobre esse tema, né? É importante a gente falar sobre isso. Desde que seja respeitoso, com amor, a gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso, de procurar ajuda, procurar tratamento para isso. E a pessoa que passa por essa situação, ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Tem muitas pessoas que, embora seja pouco conhecida, muitas pessoas como eu que está procurando ajudar, entregar algo melhor, contribuir para isso. Então ela vai ser ouvida. A gente vai tentar entender o problema dela e a gente vai reconstruir. A gente vai trazer beleza para onde talvez existia ali um sofrimento, uma dor. Ela não vai mais precisar ter medo do espelho. Ai, meu que Deus! demais, que lindo. Achei lindo. Lindo. Muito obrigada, Jéssica, gente. Muito obrigada, de agradece. verdade. Foi, assim, maravilhoso. Vou sair daqui muito feliz Conhecer hoje. um pouco desse trabalho incrível que você entrega. Parabéns, de verdade. Parabéns, de verdade. Agradeço muito a oportunidade. Para mim também foi um prazer imenso. Vocês são incríveis. A Andréia também já entende um pouquinho, então é até mais gostoso, né? Sim. E quando a gente… mulher, quando tá junto, a gente fala, né? Ah, É tão bom falar. É tão bom falar. Senão sobram pros maridos, né? Ouvirem a gente, pras amigas. Ele tá hoje assim, ó, glória a Deus. Ela já falou 1 hora, não vai falar mais por um tempinho. Por uns breves 10 minutos, né? Já é uma folga. Jéssica, muito obrigada, de verdade. agradeço. Parabéns, mesmo assim, seu trabalho é incrível.
Obrigada. Seu trabalho é inspirador. Inspirador. E a gente vai ficando por aqui, o podcast Ponto de Entrevista. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber todas as notificações. Toda semana tem episódio novo saindo. Esse episódio aqui com a Jéssica foi assim, um acalanto pro nosso coração, mostrar que tem jeito, tem salvação, essa humanidade. Onde a gente tá, Patrícia? Todas as plataformas, todas as redes, Spotify, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, a gente. Estamos em todas as plataformas. Então, se você assistiu até aqui, conhece alguém que precisa conhecer um pouco do trabalho da Jéssica, conhece alguém que está passando um momento difícil e nem sabia que tinha essa técnica, por favor, compartilhe esse vídeo, porque com certeza tem muita informação legal. Curte aqui, comenta também, porque vai ajudar muito a gente aí no engajamento desse vídeo. E é isso, né, Andréa? É isso aí, gente. Até a próxima. Beijo. Beijo.